Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e hoje estou aqui para falar de um tema super importante. Hoje nós vamos falar, galera, sobre a política indigenista aqui no Brasil. Esse tema é um tema muito importante, até muito polêmico, né? Os grupos indígenas aí nos últimos anos, nos últimos governos, têm sofrido muito aí com mudanças das regras de convivência, né? Das leis de proteção ambiental também. E, é claro, acaba se transformando ali numa população cada vez mais vulnerável, cada vez mais dependente aí da ação do Estado. Galera, primeiro ponto importante, a gente deve sempre lembrar do seguinte: a população indígena, pessoal, ela está distribuída pelo Brasil em mais de 150 povos, falando mais de 100 línguas. Então a gente não pode pensar nesse indígena como um grupo único, homogêneo, ok? Nós temos diferentes grupos culturais, diferentes grupos étnicos aqui dentro do Brasil com relação aí a essa população indígena. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês dados impressionantes da existência dos povos nativos no Brasil desde a chegada aí do europeu, da chegada do português. Galera, dá uma olhadinha aqui nessa tabelinha e nesse gráfico também que eu vou projetar aqui para vocês. Ó, você está vendo aqui que quando o europeu chegou no Brasil, nós tínhamos cerca de 3 milhões de indígenas, né? Que viviam no nosso litoral, que viviam no interior. Olha atualmente o que aconteceu, pessoal. Essa população hoje é muito menor. E nós tivemos também um processo ali, ó, de dizimação desse povo conforme foi passando ali a história. Se você olhar 1500 e comparar com 1570, ó, em 70 anos, mais da metade da população que vivia aqui no Brasil, segundo essas estimativas, já haviam desaparecido. E 1650, dos 3 milhões, nós tínhamos 700 mil. Depois, no século XIX, ó, e mesmo no século XX, esses números caíram para 360 mil e 200 mil. É algo realmente muito cruel, é realmente uma dizimação, é um genocídio que ocorreu com esses povos. Muito bem. Com a chegada do português aqui, pessoal, vamos usar aqui os momentos históricos para falar dessa política indígena, tá? O primeiro momento que a gente destaca é o momento colonial. Mas antes mesmo até do período colonial começar para valer, que foi em 1530, nós tivemos ali o choque cultural entre o europeu e o nativo. Vale lembrar, gente, que nos primeiros 30 anos aqui do Brasil, né, com a chegada dos portugueses, houve um profundo desinteresse de Portugal com as terras aqui no Brasil, uma vez que Portugal estava mais preocupado com a exploração das especiarias, com seu ciclo oriental, né, com o monopólio de navegação e de comércio aí desses temperos com as Índias. Mas, a partir de 1530, com a decadência desse comércio de especiarias, com o risco de perder as terras aqui na América, os portugueses resolvem então ocupar o território e explorá-lo. As coisas vão mudar muito a partir desse momento. Por quê? No período pré-colonial, gente, alguns autores consideram que as relações entre indígenas e europeus eram relações amistosas, uma vez que esse europeu, gente, ele vinha aqui para o Brasil, mas ele não se estabelecia. O máximo que ele explorava aqui eram alguns produtos, como o pau-brasil, e a relação de trabalho com o indígena era o escambo, a troca. A partir do momento que Portugal começa a colonizar o Brasil, pessoal, já existe um projeto econômico para explorar o Brasil, que é a produção de açúcar. E isso vai levar a um processo de expulsão desse indígena da terra e também da sua escravização. É o escravismo vermelho, o indígena vai ser chamado de negro da terra também. Então começa um processo de dizimação desses povos nativos e de expropriação também de suas terras. Vale lembrar também, pessoal, que existiam legislações com relação a esse processo de expulsão das terras e mesmo de escravização. A Igreja Católica, gente, ela sempre esteve muito presente nessa questão indígena aqui no Brasil no período colonial. Antes mesmo da chegada do europeu aqui na América, em 1454, pessoal, o Papa Nicolau V ele já havia criado uma bula, né? Garantia ali o direito de conquistar terras novas e submeter as populações consideradas bárbaras, povos infiéis. Outra coisa importante que nós temos aqui para ressaltar com relação à legalidade desse processo de ocupar territórios e escravizar os nativos
é o conceito de guerra justa, tá, gente? Conceito que vem desde a antiguidade, mas que ficou muito forte na Península Ibérica a partir do momento da chamada Guerra de Reconquista, quando os europeus, os pequenos reinos do norte da Península Ibérica, que você está vendo aqui no mapa, lutaram para expulsar os mouros do sul da Península Ibérica. Essa guerra de reconquista durou séculos, acabou só em 1492 e foi criado esse conceito de guerra justa, ou foi ali, né, valorizado esse conceito de guerra justa. Onde seria justo o que então, pessoal? Seria justo expulsar o infiel da terra, seria justo promover a expansão do cristianismo. Bem, isso vai ser usado no Brasil. O indígena, ele vai ser proibido a sua escravização por conta até do governo português e por conta da forte pressão da igreja, mas caso o indígena cause algum problema, impeça a expansão do cristianismo, por exemplo, aí sim é justo tomar as suas terras e escravizá-lo, ok? Outro destaque que eu faço para vocês no período colonial, gente, é a presença dos jesuítas aqui no Brasil, criando as suas missões ou reduções, né? Missões aqui para os portugueses, reduções para a América Espanhola, são contrários à escravização, são a favor aí então da catequese dos nativos. Logo a gente pode afirmar que eles defenderam os indígenas contra a escravização, mas a gente tem que ponderar algumas coisas. Vale lembrar, pessoal, que isso acaba sendo algo importante no processo do sistema colonial, uma vez que você vai adaptar aí esse indígena para o modo de vida do europeu e vai facilitar o processo até de exploração desses nativos também. Então a igreja acaba contribuindo com o próprio sistema colonial ao fazer isso, não só com os indígenas, mas também com os africanos. E vale lembrar também, pessoal, que é um processo etnocêntrico de aculturação, onde a cultura indígena será destruída e teremos uma imposição da cultura europeia. Que nós tivemos aqui a presença dos bandeirantes. Os bandeirantes, pessoal, eles são paulistas, você está vendo aqui no mapa as principais bandeiras, e esses paulistas, eles tiveram uma bandeira específica com relação ao indígena, que é o bandeirismo de preação, onde eles buscavam destruir aldeias, conquistar esses nativos e vendê-los como escravos, principalmente para o Nordeste. O auge desse processo foi durante a União Ibérica, entre 1580 e 1640. Vale lembrar também, pessoal, que esses bandeirantes acabam então sendo ali agentes que ajudam nesse processo de dizimação, de morte desses nativos. E o interessante também desse tema é que esse bandeirante que causou tanta dor e tanto problema para esses nativos americanos, eles são vistos muitas vezes como heróis aqui no estado de São Paulo, né? Estado que eu vivo, por exemplo, e que a maioria de vocês também. Vale lembrar aqui, por exemplo, a figura do Anhanguera, ó, que você tem a estátua ali na Avenida Paulista, em São Paulo. O Anhanguera, galera, foi um desses bandeirantes que acabou provocando ali um processo de dizimação dos nativos. Anhanguera tem esse nome porque ele foi apelidado pelos indígenas de Anhanguera. Anhanguera significa diabo velho, pessoal, por conta ali, então, dessa ação, né, desse bandeirante aí tão violento. Nós tivemos um processo aqui muito interessante de retratar esse indígena como um ser inferior, como um bárbaro. E isso nós tivemos em todo o Brasil colonial, inclusive no Brasil holandês, aquele de 1630 a 1654, com foco principal na região de Pernambuco. Durante a administração do Maurício de Nassau, nós tivemos a vinda de artistas para cá, por exemplo. E um desses artistas foi o Albert Eichhout, que fez essas pinturas aí desse indígena. Você vê esse olhar europeu e preconceituoso, inclusive, né? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, nesses indígenas. Você vê um ali com arco e flecha, né? Mostrando ali que é um selvagem, mas já está com roupas ou com a nudez coberta, simbolizando essa ideia aí da cultura europeia, que é contra a nudez, que considera até um pecado. E essa outra indígena, pessoal, dá uma olhadinha, ó. Você vê que ela tem a nudez coberta também por conta dessa moral cristã, mas você tem uma indígena aqui que está carregando pedaços de um corpo num cesto e nas suas mãos, mostrando que ela é uma canibal, né? Essa ideia de vincular o canibalismo a esses indígenas também serve como elemento para você desqualificá-lo, colocá-lo como selvagem e promover a sua dominação. Marquês de Pombal, pessoal, no século XVIII, administrador português, ele vai promover algumas mudanças, tá? Ele expulsa os jesuítas daqui do Brasil, culpando-os de
estar aqui no Brasil só para explorar a mão de obra indígena e pegar as riquezas do Brasil, cria o Diretório do Índio para proteger esse índio e vai proibir a escravização do indígena também. Pombal usou esses indígenas como soldados para defender regiões fronteiriças aqui do Brasil com a América Espanhola. E vale lembrar também, gente, que proibir a escravização do indígena é importante economicamente, uma vez que o tráfico de escravos africanos é muito lucrativo e por isso havia preferência no escravo africano do que no escravo indígena. No final do século XVIII, as leis pombalinas elas são revistas sem essa proteção, nem do jesuíta que já foi expulso, nem do governo português, esse indígena volta a sofrer com a dizimação. Já no período imperial, pessoal, nós temos algumas mudanças, tá? A Constituição de 1824 fala muito pouco sobre os indígenas, embora um dos principais nomes desse primeiro reinado, o José Bonifácio, defenda a tese ali de que o indígena deve participar da nação, deve ser tratado como um igual aí da população branca ou, entre aspas, aí, civilizada, e defende ali a retomada da catequese, né, para inserir essa população indígena. Já no período regencial, pessoal, em 1831, o indígena vai ser colocado como um órfão da nação, né, então ele deve ser tutelado aí pelo governo, e o ato adicional de 1834, também durante a regência, pessoal, coloca que as assembleias provinciais recém-criadas também devam fazer essa defesa. A partir de 1835, nós temos a criação do Regimento das Minas, que são diretorias gerais ali, né, dos índios, onde você vai ter, então, a obrigatoriedade do serviço militar e a proibição da escravização desse indígena. E o grande destaque que eu faço para vocês é com relação à Lei de Terras de 1850. Galera, a Lei de Terras de 1850 ela vincula a posse da terra a um título de propriedade. Então você precisa comprar a chamada terra devoluta, a terra que não tem dono, a terra que seria do Estado. Dessa forma, gente, o indígena vai ser considerado um invasor da sua própria terra. Vale lembrar o contexto aqui, né? Em 1850, pessoal, 14 dias antes da Lei de Terras, foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos da África aqui para o Brasil. Sendo assim, havia necessidade de mão de obra para as fazendas de café, café era o principal produto aqui do século XIX, e imigrantes europeus seriam atraídos para o Brasil. Mas o grande medo é que esses imigrantes ocupassem essas terras que não tinham dono e não se sujeitassem à exploração nas fazendas. Lei de Terras vem, proíbe a ocupação dessas terras e do uso capião, e acaba afetando ali não só o imigrante que está vindo para o Brasil, mas também os mestiços, as pessoas pobres daqui do país, e, é claro, o indígena, que vai ser considerado um invasor. Isso vai levar a muitos conflitos e a dizimação desses povos nativos. Com a proclamação da República, pessoal, pouca coisa muda para os indígenas aqui no final do século XIX, tá? O governo federal, através da Constituição de 1891, transferiu a responsabilidade para os estados. A imigração europeia ela se intensificou e o conflito desses imigrantes, principalmente em regiões onde a imigração foi para colonizar o território, ocupar o território, passou a ser mais intenso e, óbvio, né, a população nativa continua sendo dizimada. As coisas começam a mudar, pessoal, a partir de 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio. Destacamos muito nessa fase, pessoal, o serviço do Marechal Cândido Rondon, que vai reunir engenheiros, cientistas, médicos, antropólogos e cineastas até, para divulgar ali a vida desses nativos e para proteger também esses nativos, ok? É a primeira vez aí que a gente tem um reconhecimento da dignidade indígena para valer na história do Brasil. Em 1967, pessoal, nós tivemos a criação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que tem como objetivo, né, defender esses indígenas, zelar pela demarcação das terras, pela proteção, pela integração desses nativos. A Constituição de 1988, pessoal, ela é muito clara com relação à questão indígena. É a nossa Constituição atual, tá, gente? Ela diz ali no artigo 22 que compete privativamente à União legislar sobre a população indígena. E no artigo ali 231, ó, que eu vou destacar aqui para vocês, olha só. Ela reconhece oficialmente a diversidade e a especificidade cultural dos índios, seu direito à preservação dos hábitos e das diferenças que caracterizam. A Constituição garante ao índio direitos originários sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam, o que significa que os direitos indígenas sobre essas terras são considerados primários
e congênitos, pois são anteriores à própria criação do Estado brasileiro. Gente, a Constituição é bem clara, mas a questão indígena ainda é muito importante e polêmica, principalmente nos últimos anos, aí, principalmente a partir aí de 2015, 16, 17 e em 2018 começa uma precarização total dessa relação da União com o indígena, tá? Aqui você tem nesse mapa, pessoal, que eu estou projetando para vocês, olha só, as terras indígenas, as reservas que são ocupadas em todo o Brasil, né? Então você tem ali as áreas regularizadas de verde, né? Você tem ali as áreas em estudo de regularização, você tem áreas delimitadas, mas vale lembrar que o governo atual aí, que de 2018 a 2022, ele não é a favor da demarcação de terras indígenas e ele acha que isso é um peso para o país. Aqui você tem, ó, a questão da homologação das terras indígenas antes do governo atual, inclusive, ó, na nova república, né, a partir do José Sarney. Você percebe aqui, ó, que no governo Dilma já diminuiu muito a demarcação, no governo Temer não tivemos demarcação e no governo atual do Bolsonaro também não há demarcações, que o governo é contra esse processo. Com relação à integração, gente, o censo de 2010, né, e também o pesquisas como a do Datafolha, que eu vou mostrar aqui para vocês, mostram essa questão da integração, né? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, ó, posse de bens de consumo duráveis, população brasileira de amarelo e essa população desse amarelo mais escuro da esquerda, a população indígena, ó. Televisão, pessoal, porcentagem, ó. Você vê que 63% dos indígenas já tem televisão, 51% tem geladeira, 37% na época tinham DVD, a pesquisa de 2012, tá, pessoal? Celular, 36%, acesso à internet, 11%, computador, 6%. Claro que esses índices já aumentaram bastante com o passar do tempo. Ó, principais problemas que os indígenas indicaram nessa pesquisa. Ó, problema da saúde, gente, é o que mais se destaca. Mas você tem ali outros dados também importantes. Depois dá uma pausada no vídeo, dá uma olhadinha que é importante, tá? E onde vivem esses indígenas? Ok? A maioria, obviamente, está na região norte. Galera, há gravíssimos problemas a serem debatidos, como a demarcação, problemas também de invasão desses territórios para exploração dessas áreas, como, por exemplo, o problema da mineração. Você vê que 98% das terras indígenas, ó, ficam na Amazônia Legal, que você está vendo o destaque aqui no mapa. E 34% dessas terras, pessoal, são cobiçadas para se explorar a mineração. Vale lembrar, pessoal, essa exploração, além de destruir a natureza, afeta a vida desses indígenas que acabam perdendo a terra, acabam sofrendo com a violência e acabam também sendo contaminados, por exemplo, como mercúrio. Você está vendo aqui, ó, a imagem dos Yanomamis, 92% das pessoas estão contaminadas com mercúrio na reserva, pessoal. E é claro, esse conflito de terra leva a violência, leva a assassinatos também na atualidade, tá, gente? Olha só, olha aí o assassinato de índios e lideranças indígenas no campo, pessoal. Isso em 2009 até 2019. Notem ali a escalada, né? O quanto se assassina indígenas e líderes de terra. E aqui os conflitos no campo também, ó, nos últimos governos, destaque para o governo atual, onde você tem uma escalada nessa violência no campo, uma escalada aí na briga, né, da terra e principalmente na violência contra o indígena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço para vocês.